No ar, o Conexão BH, aqui no canal Noticioso. O nosso convidado de hoje é o engenheiro civil Ricardo Catão. Ricardo é formado lá na Faculdade de Engenharia Kennedy em 1984. Tem larga experiência na área de construção civil. Trabalhou em empresas importantíssimas da engenharia em Belo Horizonte, como a AM Roscoe, a Paranasa, a ArcelorMittal, antiga Belgo, e hoje Ricardo tem a sua empresa, a RC Engenharia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre aquele assunto que incomoda o construtor ou a população de Belo Horizonte, o plano diretor. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao nosso engenheiro Ricardo Catão. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Zé. Eu agradeço aí a oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí para esclarecer os seus ouvintes aí, o seu público sobre esse tema drama que incomoda, nesse Exatamente. tema que está incomodando muito a população de Belo Horizonte. É o futuro, é o terceiro programa que a gente faz sobre esse assunto. Nós já estivemos aqui com o Tiago Jardim e com o Luiz Gazi, dois especialistas. O primeiro foi o Luiz Gazi, que é um arquiteto que tem muita experiência no assunto plano diretor, e depois com o Tiago Jardim, que também é arquiteto e economista. E hoje nós vamos conversar com um engenheiro que entende do assunto e mais do que isso. Ele é diretor do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, e também do Seconce. O Seconce é uma entidade ligada ao Sinduscon que cuida da parte social, e o Ricardo vai falar um pouquinho disso para nós. Então, é a leitura de um engenheiro que está engajado num projeto. Esse projeto envolve 29 entidades ligadas ao setor produtivo de Belo Horizonte, especialmente a FIENG, a Associação Comercial, CDL, o Sinduscon, o Sindicato de Engenheiros. Veja bem que não é apenas a participação de construtores ou de empresários, mas envolve a cadeia produtiva da construção civil. Eu gostaria de começar perguntando ao Ricardo o que o plano diretor traz de negativo para o futuro da economia e da construção civil em Belo Horizonte. Especialmente nós tivemos agora no caminho, nós presenciamos ali um depósito de andaimes, ali na avenida, no final da avenida, início da avenida Tancredo Neves. Está lá lotado de andaimes. É um sinal negativo de que a construção civil não anda bem. É isso, Ricardo? Hoje o setor de construção civil ele está muito fraco na cidade, e o nosso temor com essa proposta colocada na Câmara é que vai piorar, porque na verdade uma realização, uma colocação de, como a gente vê a leitura, de mais um imposto para o cidadão de Belo Horizonte, que vai ter que pagar por isso, e é um desestímulo à geração de emprego. A cidade que já está com bastante desemprego e precisando gerar renda. Ao contrário, é um plano que só restringe a construção civil. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador, Ricardo, em síntese, o que atrapalha, o que faz com que a construção civil seja prejudicada e os empregos também. Isso mostrando aí, porque a prefeitura tem apresentado um argumento de que vai ser muito positivo, de que vai gerar recursos para investimento em infraestrutura, com o pagamento da outorga onerosa e a redução do coeficiente. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador, em síntese, o que é isso? O que é redução de coeficiente e pagamento de outorga onerosa? O plano, ele reduz o coeficiente e é colocado dessa maneira como a redução para o coeficiente 1. E além disso, ele reduz outros parâmetros urbanísticos na concepção dos projetos arquitetônicos, que vão inviabilizar essa construção. As construções dependem da viabilidade econômica, como tudo. Então, você, a partir do momento que você, num mercado desse, que já está bastante fraco, você impõe mais um custo a ele, você inviabiliza esse mercado. Hoje, os números da própria arrecadação da prefeitura
são muito baixos. É só consultar os dados que tem no site da prefeitura, que mostra a arrecadação de impostos da prefeitura fraco. Não tem outra, a conta não fecha. A prefeitura, como você disse, apresenta argumentos. Ela não apresenta estudos econômicos disso. Nós fizemos vários estudos, fartos estudos em que a gente comprova a inviabilidade. Aproximadamente, a gente pode falar num número de aumento de custo médio em torno de 30% na cidade de Belo Horizonte. O Barreiro, por exemplo, vai chegar a quase 35%. E isso não deixa de ser um imposto, né? A gente sabe que quem vai pagar a conta final com essa... Se o plano for aprovado, ele já foi aprovado em primeiro turno, né? E se ele for aprovado em segundo turno, vai ter uma regra de transição de 3 anos, não é isso? E depois passa a valer o coeficiente 1 e para quem tem um terreno e quer construir, vai ter que comprar outorga onerosa, e essa compra de outorga onerosa significa um acréscimo da ordem de 30% no custo das construções a partir do 3º ano que esse plano estiver em vigor. Não, e ainda há o risco do meio do caminho aí, se o prefeito cismar, ele pode soltar um decreto aí e colocando em prática imediatamente. Tem esse temor também, né, cara? Tem, na verdade, essa questão do prazo de 1 ano foi vamos chamar assim, uma pegada da prefeitura para aprovar em primeiro turno, e na verdade você promove a dilatação do prazo de entrada do coeficiente 1, mas os outros coeficientes continuam valendo imediatamente. O que só os outros coeficientes já inviabilizam por si só a construção civil, além depois da outorga onerosa. Isso. Ô, Ricardo, existe um movimento, né, mais imposto não, que tem a participação de 29 entidades e você é um dos líderes desse movimento. Lá pelo Sinduscom e pela FIENG, você representa o Sinduscom nesse movimento. Essas entidades, elas argumentam que os impactos do plano diretor não é só na construção civil, é na economia, é no comércio, é na prestação de serviço, é na geração de empregos. A própria secretária Maria Caldas, recentemente, eu já citei isso aqui no programa, deu uma declaração de que a cidade de Belo Horizonte tem, provenientes da construção civil, mais de 60 mil pessoas desempregadas. É um sinal de que a construção civil passa por um momento difícil. E qual é a participação dessas entidades? O que elas esperam aí com esse movimento mais imposto não? Eu diria que o pessoal, fazendo a leitura do que estava sendo proposto pela prefeitura, conseguiu se unir a estas entidades todas em prol do bem comum de todos, porque na verdade a construção civil, a partir do momento que eu não gero emprego na construção civil, que é a primeira afetada, a partir dali o comércio não gira, e o trabalhador, o colaborador que recebe seu salário na construção civil não vai ter, gerando desemprego. E como você disse aí, os 60 mil desempregados hoje são os ambulantes que a prefeitura estava tratando outro dia para tentar dar uma solução para eles. E alguns sem-tetos que estão no centro de Belo Horizonte, que o centro que inclusive está numa situação triste, lamentável, ao invés de estar sendo aproveitar toda a infraestrutura que lá existe. Ricardo, o Tiago Jardim esteve conosco aqui, arquiteto, economista, o Luiz Gazzi também esteve conosco, e ambos disseram que o ideal seria que Belo Horizonte tivesse um centro único, fortalecido, né? E não as outras centralidades, como o plano diretor prevê outras centralidades. Você me contou aqui de bastidor que tem um estudo, né, de alguém ligado, inclusive, ao Luiz Gazzi, lá no Canadá, que mostrou que algumas cidades do Canadá tentaram fazer essa descentralização e acabaram com o centro da cidade. E o centro de Belo Horizonte, ele é histórico, né? E com esse plano é impossível fazer renovações no centro de Belo Horizonte. Ou seja, nós vamos acabar com o centro que já está quase morto, não é isso? Isso. Nós recebemos esses estudos, foi do Canadá, oriundo do Canadá,
e que mostra que as centralidades, na hora que você diversifica demais, o centro, onde é que foi isso aplicado, os centros acabaram. E é um cenário que a gente vê em Belo Horizonte já com o centro em condições precárias já, sendo que seria o lugar de maior incentivo que poderíamos ter, já que a infraestrutura já está instalada, paga pela cidade, paga pelos impostos e tudo, e ao contrário disso, cria-se um desincentivo, criando uma situação de mobilidade muito grande, porque expulsa a população do centro. Especialmente a população de menor poder aquisitivo que vai morar, né, nas cidades limítrofes de Belo Horizonte e tem que pegar ônibus, tem que enfrentar a Avenida Amazonas, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro II, né, que são os grandes corredores da cidade, o que é um contrassenso. Né? Se nós tivéssemos um centro adensado, um centro acessível às populações, né, de menor poder aquisitivo, com certeza o centro estaria sendo ocupado com o comércio durante o dia e à noite com o entretenimento, as moradias, né? As moradias, sobretudo as moradias populares, né? Que é possível serem construídas no centro, não é isso? Como a gente já tem alguns exemplos lá de retrofit no centro de Belo Horizonte, e essa é a leitura que realmente a gente faz, nós precisamos de incentivar a produção imobiliária e o comércio em geral, gerando tudo isso aí que você falou, um incentivo para a geração de emprego e renda na cidade, e não o contrário, inclusive para a prefeitura, porque ela perde com isso. Ela perde. Olha, as grandes cidades do mundo, elas estão adotando essa ideia da centralidade, da verticalização no centro, para que possa haver comércio e possa haver também moradia popular. Belo Horizonte está, ao que tudo indica, né, esse plano está levando a cidade para um lado não muito positivo da economia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com o engenheiro Ricardo Catão para falar sobre Belo Horizonte. Até já. Estamos de volta com o canal noticioso e o programa Conexão BH, hoje entrevistando o engenheiro Ricardo Catão. Ricardo também é diretor e já foi presidente do Seconce, o Seconce que é uma das entidades ligadas ao Sinduscom, que faz o papel, faz o trabalho social, né? Tem assistência médica, medicina ocupacional, odontologia, segurança do trabalho, serviço social, e a entidade hoje conta com mais de 920 empresas filiadas ao Seconce e 85 mil trabalhadores, ou seja, um trabalho social de primeira ordem. Como é que eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Seconce, Ricardo? Você que foi presidente, hoje é diretor, né? E como é que nasceu o Seconce e qual é o trabalho que vocês realizam junto aos trabalhadores da construção civil? A ideia do Seconce surgiu no início dos anos 90 de criar uma assistência devido à dificuldade que se tem aí para o atendimento social fornecido pelo governo, criar uma assistência mais digna ao trabalhador da construção civil. E assim sendo, os empresários se reuniram e formataram a criação do Seconce, que é uma entidade bancada exclusivamente pelos empresários, sem nenhuma ajuda do poder público, e hoje fornece para esses trabalhadores da construção civil o atendimento médico, odontológico, como você falou, segurança do trabalho, assistência social, e tudo no atendimento vamos falar assim, de primeiro mundo, onde é que todos os atendimentos são com hora marcada, o pessoal chega com prontuário eletrônico, médico e odontológico, e o pessoal tem atendimento não só o próprio trabalhador, como também a família, que recebe isso sem pagar um tostão. Ricardo, eu estou vendo números aqui expressivos, são mais de 2 milhões de atendimentos, né? São oferecidas em torno de 6 mil consultas mês,
né, lá na sede do Seconce, para os empregados da construção civil e familiares. Né? Então são números realmente bastante expressivos que as pessoas não imaginam. Né? Olha para o empresário da construção civil como, né, como até predador. É o que a sensação que a gente tem, né, a hora que conversa com a turma lá da prefeitura, é de que o empresário é um inimigo e não um gerador de riquezas, de emprego, né? E isso aqui mostra a preocupação do empresariado, não é só de Belo Horizonte, né? É do Brasil todo. Brasil todo. Né? O Seconce existe no Brasil todo, nós estamos falando de Belo Horizonte, né? E nós estamos falando de números expressivos, 2 milhões de atendimentos, 6 mil consultas mês. Isso realmente é um trabalho muito bacana que o Seconce faz. Né? Realmente é uma marca muito relevante, porque você ter 2 milhões de atendimento é um negócio bem significativo. Esse atendimento prestado a esse trabalhador da construção civil. Realmente, através da vontade do empresariado e repetindo mais que isso não traz nenhum ônus para o trabalhador e nem para o poder público. Quer dizer, o próprio empresariado se compôs de uma maneira em que cotiza serviços de saúde, tudo, e a entidade tem funciona ali na Lagoinha, procuramos instalar num eixo de fácil locomoção, boa localização na cidade, estamos ali na Lagoinha, e onde é que a gente atende aí de segunda a sexta. Parabéns pelo trabalho aí do Seconce. Ricardo, você engenheiro, cidadão de Belo Horizonte? Sim. Cidadão de Belo Horizonte e acompanha a evolução da cidade diante da realidade, sobretudo da questão do automóvel. Né? A cidade de Belo Horizonte tem hoje quase 2 milhões de automóveis e a cidade praticamente está parada há 40 anos, sem grandes intervenções de engenharia, que é a sua área. Né? É possível uma cidade que foi construída há 121 anos atrás, construída para ter 300 mil habitantes, e hoje 2 milhões e meio de habitantes, nós temos per capitamente, comparadamente, nós temos a maior frota de veículos do Brasil. Belo Horizonte, 0,65% da população per capita da cidade tem carro, ou seja, é a capital do Brasil com o maior número de carro proporcionalmente aos habitantes. Como que nós vamos fazer aí para o futuro? Nós estamos aí sinalizando uma economia, perspectivas de melhora na economia, o que vai dar mais possibilidade do cidadão ter veículo, carro, né? O sonho do brasileiro número 1 é o carro. Como que nós vamos fazer diante desse cenário, já que não há investimentos em infraestrutura? Essa é uma grande questão que a gente vê, inclusive, na colocação do plano diretor, que é um indutor a você espalhar mais a cidade, gerando o entupimento das vias arteriais de Belo Horizonte. Todas as vias de Belo Horizonte, porque o pessoal vai ter que morar mais longe, vai ter que vir ao centro. E então essa conta, como diz o outro, ela não fecha. O que nós precisávamos de ter era uma estrutura como se tem no centro, onde é que você induziria ali a fabricação de moradia, onde é que a pessoa vai morar perto do trabalho, onde é que ela vai morar perto do serviço, e assim sendo, ela precisaria menos do carro. E também a prefeitura, dessa maneira, induzindo a economia, passa a receber mais dinheiro dos impostos que vêm dessa melhora da economia. E, inclusive, isso justifica os investimentos em infraestrutura. As pessoas falam de metrô em Belo Horizonte, nós já citamos isso aqui, para que o nosso telespectador tenha noção, 1 quilômetro de metrô custa 350 milhões de reais. Né? E para que seja construído, para que justifique a construção de um metrô subterrâneo, é necessário que exista, isso é um termo técnico da engenharia, né? 60 mil passageiros hora pico sentido. Né? E nós não temos esse contingente de pessoas em movimento numa mesma direção, na mesma hora. Nós temos hoje em torno de 26 mil passageiros hora pico sentido
e isso, inclusive, a escolha do BRT foi uma escolha que a engenharia não recomendou para a prefeitura na ocasião, véspera da Copa do Mundo de 2014, né, ainda no governo Márcio Lacerda. E o modal recomendado pela engenharia foi o monotrilho, que custa em torno de 70 milhões o quilômetro e que atende até 48 mil passageiros, hora pico sentido. Com essa ideia da centralização, né, da atividade econômica e a verticalização na região central da cidade, isso aí daria um volume de pessoas muito maior que talvez justificasse a construção do metrô, o metrô subterrâneo. Então, nós estamos aí diante de um problema sério. Nós estamos assistindo, eu escrevi sobre isso lá no meu blog, no SOS Mobilidade Urbana, do portal Uai, que eu convido o nosso telespectador para acessar. Nós estamos vendo aí um assunto sério, que é o aumento da passagem, né? E tem visto também gente falar em tarifa zero, né? Como se óleo diesel não tivesse custo, como se o pneu, o salário do motorista de ônibus tirasse dinheiro em árvore para pagar. É uma conversa realmente que é inacreditável a gente ouvir num país capitalista, né, com esse modelo de gestão do transporte público, a proposta de tarifa zero, né? Empresa de ônibus é uma empresa como qualquer outra que precisa dar resultado, né? E que se não der resultado vai sair, vai mexer com outra coisa, né? Então eu fico assim sem entender essa história da esquerda que ainda insiste, né? E é ela também que está no assunto do plano diretor quando ela fala de mais-valia. Ela fala que o potencial construtivo não é do dono do terreno, é do poder público, né? Seria do poder público se a infraestrutura criada para isso fosse criada só para isso, mas a infraestrutura já está lá e você paga IPTU sobre o que você adquiriu, sobre o valor do terreno, não é isso? Isso, as famílias pagaram todas elas ao longo de sua vida o IPTU na cidade de Belo Horizonte, como em todas as cidades. E esse imposto é que gerou a infraestrutura existente hoje. A prefeitura não fez nada a não ser com o dinheiro dos impostos do próprio cidadão que pagou por aquele benefício. E quando você tem uma situação, por exemplo, para se fazer um empreendimento e tudo, ou um valor de custo de um terreno, está intrínseco o potencial dele. Você não tem aquilo que se pode menos, vale menos. E ao contrário do que é dito até pela prefeitura, a questão é que aonde você tem um coeficiente, onde é que você tem lá um bem, é um bem de família normalmente. 99% diria, que são de famílias, de trabalhadores que durante a vida que vão deixar esses terrenos para a própria família, para os filhos, vai ser ali um meio de sobrevivência deles, e a prefeitura simplesmente despreza isso. Ô Ricardo, você que é um empresário, um pequeno empresário, tem uma construtora pequena, a RC Engenharia, não é uma grande construtora, né? Você faz permuta, uma família que tem um terreno e lá tem um coeficiente de 2,7, você pode comprar mais 20%, não é isso? Isso. E você vai e constrói um prédio e ali viabiliza o negócio. As construtoras pequenas vão ser prejudicadas com esse plano, né? Eu penso que a situação ela é muito grave porque vai inviabilizar. A conta não fecha. Para você realizar hoje um empreendimento, ele consegue fazer alguma coisa nas condições atuais. Neste mercado, dificilmente você consegue viabilizar um empreendimento. A cidade de Belo Horizonte é uma cidade pequena, com um coeficiente baixo, e na hora que você impor essa queda de coeficiente, mais os outros parâmetros o pessoal está deixando afastamento e tudo, isso vai, onde é que tipo assim, onde você construiria 8 apartamentos, você vai poder construir 5. Como é que você fecha essa conta? O terreno tem um valor,
o custo tem, como é que você vai fechar aquele empreendimento? Você não consegue viabilizar. E tem uma questão estética também da cidade, que a cidade não é renovada, né? Nós estamos vendo o centro de Belo Horizonte, o centro está pobre, né? Está feio, está sujo, né? Com isso, você não consegue fazer novos empreendimentos na região central da cidade, aliás, em lugar nenhum. Pelo que eu senti, pelo que eu ouvi de você, do Luiz e do Tiago, praticamente a cidade inviabiliza a verticalização. Ou seja, o prefeito, será que o prefeito entendeu a lógica disso aí? Porque não é possível, porque ele também é um empresário, ele veio da iniciativa privada, ele tem uma história na construção. O que está acontecendo com o prefeito de Belo Horizonte, Ricardo, na sua opinião? Eu não sei se ele está por dentro do que está acontecendo. O assunto é tocado diretamente pela secretária e, obviamente, com o apoio dele, que comprou a briga. Confia nela, né? Comprou a briga e confia nela. E os estudos comprovam, é facilmente demonstrado, estudos esses que a prefeitura não apresentou nenhum de viabilidade, a não ser o discurso. E a gente não tem esses exemplos de aonde isso deu certo e quando deu certo. Não Inclusive tem. Em São Paulo, quem tentou fazer isso em São Paulo foi a própria secretária Maria Caldas, secretária de Regulação Urbana do governo Haddad. Né? Tentou fazer isso lá, não deu certo e o mercado voltou atrás, o prefeito voltou atrás, o Dória voltou atrás e está tentando consertar lá porque foi uma tragédia para o mercado de São Paulo. E nós estamos assistindo isso aqui passivamente. Passiva não, porque tem 29 entidades preocupadas com isso, entidades importantíssimas, né? Mas parece que ficou um negócio de vaidade, uma briga aí de egos, né? E que o prefeito Calil acabou também entrando nesse jogo e está prejudicando o futuro da cidade, é o que a gente está percebendo aí, né? O futuro da cidade, com a aprovação dessa lei, ele fica comprometido completamente. Economicamente não tem dúvida, é uma equação matemática, a conta não fecha. Quando a gente pega, é só ver os locais onde é que você tem possibilidade de maior adensamento, você vê o movimento econômico, porque não existe, as coisas têm que ter viabilidade. Para o morador, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o comércio, tem que ter o serviço, acesso ao serviço. Isso não fecha a conta. Não fecha a conta. É isso aí. Bom, se você está gostando desse vídeo, entre lá, acesse o nosso canal, nos dê sugestões e participe, nos dando opinião. Isso é importante para nós. Nós chegamos ao final do Conexão BH, aqui no canal Noticioso, e em breve, na semana que vem, nós voltamos. O nosso próximo convidado é o advogado Kênio Pereira, que também vai falar, para encerrar o assunto, plano diretor. O Kênio vai estar conosco aqui na semana que vem. Muito obrigado, Ricardo, por você vir aqui. Viu? Um abraço e siga firme aí nesse propósito de não deixar o plano diretor ser aprovado. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma maneira e estamos à disposição aí para qualquer demanda necessária. É isso aí. Um abraço e até breve.